Olá, amigos, boa noite. 20 horas, nosso encontro marcado com a graça de Deus está podendo se realizar. E assim nós agradecemos a presença dos amigos, a presença dos amigos espirituais que velam por nós, que nos assistem. Muitos chegando, Tânia, já 1000 corações, Laura, são vários participando conosco desse encontro festivo para os nossos corações. Célia, Sivaldo, é muito bom estarmos juntos. E então, para agradecer a oportunidade, vamos orar. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva. Nos fortifique a fé, nos encha de esperança e permita, Pai, que junto de nós estejam os amigos espirituais que velam por nós. Que em nome de Jesus venha a nós para nos intuir, nos inspirar, atender às nossas necessidades, conforme o nosso merecimento. Abençoa, Pai, este nosso encontro de corações queridos e que a paz permaneça conosco hoje e sempre. Bem, meus amigos, então iniciando este nosso encontro, deixe-me só situar aqui no computador, né, a visualização que a gente segue pelos dois caminhos para ficar mais fácil e evitar tantas dificuldades, tantos enganos nossos. Eliana, boa noite. Laura, Edith, Gil, boa noite a todos. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que possamos verdadeiramente agir no bem. Rosângela, Marcos, Fátima, Beth, Célia, boa noite. E que tenhamos a paz que precisamos para edificar esse reino dos céus que Jesus nos orientou. Nós estamos, nesta noite, fazendo aquelas reflexões sobre a obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E estamos no capítulo 14, que tinha como título a lição de Nicodemos. É o momento em que Nicodemos, um doutor da lei, procura Jesus na calada da noite para entender como ele poderia alcançar o reino dos céus. E Jesus então diz a ele que era preciso nascer de novo, e ele não entende, dizendo que como poderia ele, um homem velho, entrar de novo no ventre da sua mãe? Jesus disse: se eu vos falo das coisas da terra e você não entende, como é que eu vou falar das coisas de meu Pai, desse reino dos céus? Então Nicodemos saiu pensativo sobre aquelas falas de Jesus. Tiago e André estavam junto de Jesus e eles então ficam ali também remoendo aqueles ensinos que ouviram Jesus falar a Nicodemos. Também eles tinham dificuldade de entender. Na verdade, nós paramos no ponto em que dizia assim, Jesus falava, explicava a André sobre as dificuldades na reencarnação, que muitas vezes nós trazemos para a atual reencarnação sequelas criadas por nós mesmos, no nosso perispírito, que se refletem no corpo físico. Essas sequelas são aquelas ocasionadas pelas nossas dificuldades e podem ser registradas no corpo físico. Então André tem ali André e Tiago têm ali uma impressão de que todas as pessoas portadoras de uma dificuldade, uma necessidade especial, seriam pessoas culpadas, seriam pessoas que estavam sendo apenadas por um crime praticado. E muitas vezes, como nós dissemos no final da semana passada, essa é a reflexão que muitas pessoas fazem. Ao olhar qualquer pessoa com qualquer necessidade especial, atribuir isso a um desvio que ela tenha cometido numa vida passada. E isso, nós dissemos, não é bem assim, não é tão verdadeiro como muitas pessoas pensam. O vídeo, pelo que eu vi no meu computador, congelou. No celular vai tudo muito bem. Vamos aproveitar para dizer boa noite a quem eu não disse
que é a Terezinha, o Vladimir, Reginaldo, Cláudia, Silvia, que já estão conosco também e nós estamos podendo visualizar aqui. Jesus, então, mediante estas falas, Tiago interroga Jesus, né? Quando está se falando dessas reencarnações, e eu dizia que muitos de nós, quando temos conhecimento de reencarnação, estabelecemos como um clichê que essa dificuldade é resultante de um crime do passado, de um comprometimento do passado. Graças a Deus. Eu vou dizer para vocês, graças a Deus, o quê? Um dos meus filhos estava no centro cirúrgico. E agora acabei de receber a notícia que já acabou, deu tudo certo. Graças a Deus. É difícil para a gente que gostaria de estar junto e não pode, né? Mas estamos aqui. E a espiritualidade nos ajuda muito. Então, só tenho que agradecer. Vamos continuar as nossas reflexões quando falava-se da reencarnação. Na verdade, reencarnação não é na qualidade de castigo, de pena. Estamos vindo aqui para pagar e esse mundo é de dores e expiações e estamos pagando por tudo isso. Não é bem assim. Nós vemos basicamente 3 condições na reencarnação. A reencarnação educacional, se nós pudéssemos chamar assim, aquela que é o processo evolutivo natural de todas as pessoas e foi aquela que Jesus disse, para chegar ao reino dos céus é preciso nascer de novo, 1000 vezes se necessárias forem, mas em cada uma delas nós vamos progredindo, nós vamos melhorando. Agradeço aqui as vibrações de saúde, muito obrigada. Mas também nós temos reencarnações provacionais, onde não necessariamente precisaríamos de uma dificuldade muito grande, mas vamos viver momentos de provas da nossa fé, prova da nossa confiança em Deus, prova da nossa maturidade de espírito, prova que vencemos uma dificuldade que trazíamos conosco. E estamos sendo provados. São reencarnações, às vezes durante uma vida terrena inteira, aquela pessoa está vivendo prova. E também temos as reencarnações expiatórias. Estas sim são aquelas que trazem maior dor ou maior dificuldade, e então a pessoa ela é um resgate. Enquanto uma era evolução natural e educação, na provacional é o aprimoramento da pessoa, no pontinho que ela falhou, e a expiatória são resgates de situações mais dolorosas que ela vivenciou. Quanto às dificuldades do corpo físico, que alguém possa estar portador ao nascer, poderá estar dentro de qualquer um desses quadros. Seja a reencarnação educacional. É um processo de evolução. Nós vemos isso naquela passagem que eu gosto muito, sim, do cego de nascença que Jesus curou no dia de sábado. E que os seus discípulos, junto deles, perguntaram, mas mestre, quem foi que pecou para ele nascer assim? Ele ou seus pais? Vejam que eles tinham uma ideia de reencarnação, de vida anterior. Porque se ele nasceu assim e eles estão perguntando quem pecou para ele nascer assim, o pecado teria que ser antes do seu nascimento. Então, vida anterior. E pergunta, foi ele ou foi o seu pai? Achando que aquela mazela era uma consequência de um ato indevido dele ou daqueles que estavam agora como seus pais. E ali pagavam, então, o deslize do passado. E Jesus simplesmente diz a eles assim, nem ele, nem os seus pais. Então vejam, ele era um cego de nascença e Jesus está garantindo que não era nem uma provação, não era o aprimoramento dele, nem uma expiação. Ele não devia, nem os pais deviam. Mas era um processo de evolução, dizendo, ele veio para dar testemunho de mim.
E então ele tinha uma causa nobre para servir do elemento de cura naquele momento, chamando a atenção das pessoas, servindo de lição para as pessoas, que Jesus diz, ele veio, é o processo de evolução dele, é ele crescendo e aceitou uma tarefa que era dolorosa para ele. E assim, é precipitação nossa querer simplesmente dizer, né? Ou querer analisar as reencarnações e os quadros que aparecem diante dos nossos olhos. Uma coisa é certa, razão existe. Todos nós estamos reencarnando por alguma razão, seja a razão de evolução no processo educativo, seja de provação para o nosso aprimoramento, ou seja de expiação para a nossa retificação. Não importa, estamos aqui para isso. Agora, o que fizemos não sabemos. O importante é que a gente encare a oportunidade, venha ela do jeito que vier, como uma oportunidade de crescimento e de melhoria para nós e para aqueles que nos cercam. Assim, Tiago, que naquele momento ouviu falar, porque Jesus disse que se a mão fosse motivo de escândalo, a pessoa poderia vir com as mãos cortadas. Ele fala isso, né? Que se viesse a causa, é necessário que o escândalo venha, mas aí de quem, por quem ele venha. E se o escândalo foi cometido pela mão, a mão poderia ser tirada. É um exemplo que ele dá naquele momento. Então Tiago, mediante aquele ensino de Jesus, ele disse assim, Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Então a palavra que ele usa era o sentido de resgatar falta. Seria para nós hoje olharmos como uma reencarnação expiatória. Compreendo agora o mecanismo do resgate. E é isso que eu disse que muitas pessoas entendem a reencarnação diante de uma dificuldade como momento de resgate. Observo que desse modo, o mundo precisará sempre do clima de escândalo. Olha a conclusão que ele chegou. Então vai ter sempre perturbação, vai ter sempre dificuldade no mundo, porque estamos em processo de resgate sempre. E ele ainda conclui dizendo isso, né? O mundo terá sempre clima de escândalo e do sofrimento. Vai precisar disso para endireitar as pessoas. E ele entendia que era assim que o devedor saldaria o débito. E o outro ocuparia o seu lugar com a mesma dívida. Então, muito bem, sempre nós teríamos criaturas em aflição, em dificuldade, em dores, portadoras de necessidades especiais, lesões no seu corpo físico. Por quê? Um já passou e não precisa mais, mas o outro vem atrás na fila e precisa da mesma lição, então as lições vão existir sempre. Era esse o raciocínio de Tiago. E ainda muita gente segue a mesma linha de raciocínio. Por conta disso, ele então, Jesus olha esse raciocínio e esclarece, né, a Tiago, simplesmente dizendo, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Porque a lei de Moisés eles conheciam, era a lei que eles seguiam. Então, dentro da lei de Moisés, como acontecia o processo de redenção? Porque ele dizia que naquilo que Jesus estava contando era assim. Tiago então responde, está escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente, a pena de talião. E ainda, eu continuo dizendo que ouço muitas vezes pessoas falarem exatamente isso. Olho por olho, dente por dente. Vai pagar naquilo que errou, vai pagar naquilo que pecou. Certa feita, eu assisti uma palestra de uma médica do Rio de Janeiro e ela foi muito feliz quando ela disse sobre reencarnação. Ela falava e disse assim, não necessariamente aquele assassino do passado que usou uma arma branca com tal precisão para degolar uma pessoa, para estripar uma pessoa, porque tem tudo isso, esquartejar uma pessoa, e para isso é preciso habilidade. Não é qualquer um que faz isso. Então aquele que usa com precisão uma arma, praticou isso, agora deverá reencarnar com
para sofrer a mesma experiência? É assim, não necessariamente. Porque a habilidade que ele teve para praticar aquele mau ato para com o outro, ele não perdeu a habilidade, uma aquisição do espírito. Então, ele poderá sim reencarnar tranquilo, bonitinho, certinho, perfeito, inteligente e vai para a área médica ser um maravilhoso cirurgião, com precisão fantástica no trabalho da cirurgia, porque ele manipula muito bem o instrumento cortante. Então, ele pode recuperar os seus enganos, seus atos indevidos, fazendo o bem com aquela qualidade que um dia ele usou para fazer o mal. E não ficar, por exemplo, na inércia, trancafiado num corpo que não lhe permita uma contribuição com o mundo, um ressarcimento da sua dívida. Não necessariamente. Então, existem razões e razões. Por isso é muito difícil querermos afirmar qualquer coisa sobre reencarnação ou desencarnação, porque cada um é um, cada história é uma história. Então, meus amigos, Jesus pergunta a ele, como é que é a redenção na lei mosaica? Ah, olho por olho e dente por dente. Jesus então diz, também estáis procedendo como Nicodemos. Você também não entendeu nada do que eu falei. Você está com o mesmo raciocínio de Nicodemos quando pensava, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E o outro dizendo, não, se ele matou, ele vai ser morto. Se ele agrediu, ele vai ser agredido. Era o mesmo raciocínio, muito pé no chão, muito material. Então, quer dizer, você está procedendo como Nicodemos. Tem raciocinado, mas não tem sentido. Ele raciocinou, chegou a uma lógica, mas essa lógica dele não tinha sentido. Não tinha sentido ser assim. Não tinha visualização ser assim. A Tânia lembrou aqui que o Luiz Sérgio também contribuiu no plano espiritual, assim com relação às drogas. É verdade, essa passagem da vida de Luiz Sérgio Espírito, que eu acho que está eu lembro até da capa do livro, a cor era verde rosa, Consciência, talvez, ou talvez isso, não me recordo, há muitos anos que eu li, mas o Luiz Sérgio, ele é um jovem desencarnado, um jovem que era de Brasília, né, e espírita, e ele desencarna, e no mundo espiritual ele está engajado num grupo de jovens também, e não está em nosso lar, está em outro local. Vejam as colônias, né? Como nós gostamos de lembrar. E ele é chamado para um trabalho de assistência num vale onde estão aprisionados jovens que desencarnaram envolvidos com a droga e que estão no domínio de espíritos maus que os usam como escravos. Quer dizer, se eram drogadictos aqui, escravos da droga aqui, eles vão continuar escravos de quem os ajudou aqui. E por conta disso, o socorro se faz. Nós não temos ninguém em desamparo. A espiritualidade amiga cuida. A gente pode até não se cuidar, mas os amigos espirituais cuidam. E eles então engajam o Luiz Sérgio nesse grupo porque para resgatar 2 jovens desse local. Nessa ida a esse local, eles tiveram que usar, e isso é muito interessante, eles tiveram que plasmar no seu corpo espiritual aparências de quando jovens, alguns até em outras encarnações, para passarem despercebidos pela vigilância daquele local. E o Luiz Sérgio é aconselhado a resgatar uma aparência de jovem quando viveu na Itália. E na Itália, nessa reencarnação que ele teve, ele era um boticário. Era um homem, era um jovem que trabalhava numa botica manipulando medicamentos, drogas. Então, ele vai para este local, junto com seus amigos, e eles entram naquele local como um punhado de jovens mesmo, era um local para isso,
mas ele vê onde está o laboratório daquela instituição, avança dentro daquele laboratório para poder então manipular um composto, uma substância que ia ser inoculada, oferecida àqueles jovens, e assim os jovens entrariam como numa crise de overdose e eles seriam jogados fora, porque ali só interessava quem se mantivesse firme. Os que apresentassem qualquer fragilidade eram excluídos, jogados fora, além das fronteiras desse local. E era isso mesmo que eles queriam, para resgatar esse jovem, que eles fossem jogados fora. O Ulisses usa uma expressão até dolorosa da gente ver, porque eles assim, eram como bagaço de cana triturado. Tiraram toda a energia deles e agora não interessava mais. E ele usa esse conhecimento da vida passada, vejo como o conhecimento é uma aquisição do espírito, ele usa esse conhecimento para poder fazer esta droga que teria esse efeito, seria oferecida como um barato novo para eles e teria esse efeito. Mas a história foi que mais 3 jovens também, porque eles não podiam dar só para aqueles 2, né? Eles aproveitaram para outros que tinham condição e no final eles resgataram 5 jovens e levaram para serem cuidados no Hospital do Mundo Espiritual, onde já tinha o antídoto para aquilo que o Luiz Sérgio fez. Mas vejam que é isto, ele tinha domínio sobre drogas de uma experiência anterior e agora ele usava isso para ajudar num local de dificuldades. Portanto, meus amigos, as reencarnações são histórias de cada um de nós com muitas particularidades. Não dá para querer generalizar. A gente pode ter assim, um viés, existe esse tipo, existe esse tipo, existe este tipo. E cada um olhando para a própria vida, pensar onde é que se encaixa, em que tipo de experiência reencarnatória se encaixa. Então Jesus falava isso a Tiago, que ele estava agindo como Nicodemos, porque ele estava sim raciocinando, mas ele não estava sentindo, ele não estava prestando atenção naquilo. Ainda não ponderaste, diz Jesus a Tiago, dentro da lei, isso é lindo, é uma determinação de amor. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Né? Os 10 mandamentos que nós conhecemos. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento, aquele que vem em primeiro lugar, é um convite ou um processo, o passo mais importante, amar a Deus. Depois vem os outros comprometimentos com as outras pessoas, que nós temos que retificar. Então Jesus diz, o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor, é amar. Esse é o primeiro mandamento, acima do não adulterarás. Então, sim, eu cometo adultério e preciso agora ser castigado nessa questão. Deus é amor e pode nos conceder possibilidades. Então, não, vem acima do não adulterarás, do não cobiçarás, acima de tudo isso está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Este é o mandamento primeiro da lei mosaica e da lei que nós conhecemos como lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então veja, o amor, ele está acima, por isso que Pedro falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Os gestos de amor têm um valor enorme. O compromisso com o amor, com a ajuda ao próximo, ele vai apagando os nossos pecados, os nossos enganos e nos colocando num caminho novo de fraternidade. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Diz Tiago a Jesus. Quer dizer, como é que pode alguém amar, diz que ama a Deus e faz um punhado de bobagem com as coisas de Deus? Como pode isso?
Não estranho a exiguidade com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas han feito o mesmo. Então, Jesus está dizendo assim, olha, não estranho não, porque é assim mesmo que as pessoas têm feito. Investigando as revelações dos céus com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o mais alto edifício do idealismo humano. Então nós temos esse senso de justiça do olho por olho, dente por dente. Toma lá, dá cá. É esse o nosso senso de justiça. Quando algo acontece, o povo vai para a rua, queremos justiça, queremos justiça. Que tipo de justiça ele quer? Que aconteça com o indivíduo o mesmo que ele fez com os outros, na maioria das vezes. Então, é um punhado de coisa que nós entendemos como justiça. E a justiça de Deus está calcada na lei do amor, de regenerar a criatura, de colocá-la num trilho e de fazer com que ela quite os seus débitos através de atitudes louváveis. Essa é a justiça divina. Dá-lhe trabalho, no bem. Ele está resgatando. Ele está tão envolvido em fazer acontecer. Por que essa ânsia de ajudar? Porque é isso mesmo, no fundo a gente sabe que é dívida contraída e que estamos aí tentando fazer o melhor por nós. Então, Jesus diz isso, que as pessoas têm feito isso com as escrituras, querendo essa justiça como o mais alto edifício do idealismo humano. Entretanto, Jesus dizia, coloco o amor acima da justiça do mundo. Então, o amor é a justiça de Deus. A justiça do mundo está no olho por olho. A justiça de Deus é o amor. Então, eles colocam o amor acima da justiça do mundo. E tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Por isso que Pedro falou num determinado momento. Só o amor cobre a multidão de pecados. Porque era o que Jesus ensinava. Por conta disso, ele vai refletir sobre a pena de talião. Então Jesus diz, pela pena de talião, que é o olho por olho e dente por dente, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Aí é um ping-pong. Eu mato e morro o tempo inteiro e a coisa não anda. Bateu aqui, levou e fica um ping-pong. A circunstância é esta. Por essa lei, Jesus diz, eu sou obrigado a reconhecer que onde existe um assassino, mais tarde haverá um homem que precisa ser assassinado para resgatar o seu erro. Com a lei de amor, que é a justiça divina, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Então muda um pouco, né, a característica, que basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, meus amigos, vejam qual é a proposta de Jesus, de que nós possamos verdadeiramente entender que somos irmãos, porque somos filhos de Deus. E que a hora que nos olharmos verdadeiramente como irmãos, a fraternidade vai falar mais alto. E aí toda essa loucura que a gente vê, de um querendo quase devorar o outro no meio do caminho, destruindo as criaturas por coisas tão passageiras, elas não farão mais sentido, fazendo desaparecer o escândalo e o sofrimento. Só quando a fraternidade imperar na face da terra. Aí nós teremos libertação dessas situações de escândalo e sofrimento. Então começamos a olhar. Há tantas músicas atualmente falando da paz, irmão chamando o outro de irmão, há tanto convite, talvez até num exercício que
tenha um valor profundo para a melhoria das pessoas. Nós vemos dentro dos núcleos religiosos, esse ou aquele, um companheiro chamar o outro companheiro de irmão. Ele é meu irmão em Cristo, meu irmão na religião, meu irmão da mesma igreja. É um começo. É um começo para as nossas mudanças, para conseguirmos ver. E a hora que conseguimos estender isso além da parede dos nossos templos religiosos e olharmos o outro verdadeiramente como irmão, a humanidade começar a se olhar assim, as coisas vão mudar. Porque daí o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. Eu não quero que o meu irmão sofra. Eu não quero sofrimento, eu quero proteger o meu irmão, eu quero ajudar o meu irmão. Talvez essa nossa experiência de família, núcleo familiar, com a ótica que nós temos de convivência fraterna e querer ajudar irmão, ajuda irmão, colabora. Claro que tem as exceções. Nós estamos falando em linhas gerais. Existem famílias desestruturadas, existem irmãos que passam a perna no irmão, irmão que não ajuda. Esses são outras questões que envolvem reencarnação de espíritos antagônicos dentro do mesmo lar. Sim, existem. Mas a experiência, porque pelo menos num período inicial da reencarnação, na primeira infância, aqueles irmãos que mesmo hoje dizem odiar, não querer e querem explorar o pai, a mãe, o irmão, mealhando todos os seus bens, colocando na rua o outro, que nós vemos tanto isso. Houve um período inicial da sua existência onde isso não tinha aflorado. Então, ainda por pequeno que fosse o período que ele viveu de carinho, de atenção, de cuidado, ficou registrado. Não deu para continuar o resto da vida assim. Outras dificuldades surgiram e a consciência, a partir da adolescência, resgata muita coisa do passado, vem à tona e aí a animosidade muitas vezes se estabelece. Mas deu para ter um período de aproximação. E assim nós vamos. Se não conseguirmos nos manter juntos naquela mesma experiência reencarnatória, pode contar que vai ter outra. E talvez aquele período que era só a primeira infância de conviver bem, seja um período que vai se estender, quem sabe, mais até a puberdade. E assim nós estamos progredindo passo a passo. É disto que Jesus fala. Porque não mudaremos, não sairemos do núcleo, daquele grupo em que estamos inseridos, enquanto não nos resgatarmos uns com os outros, enquanto não aprendermos a fraternidade uns com os outros. Enquanto não fizermos isso, não estaremos liberados para sair ou continuar dentro daquele grupo. Então não se engane, porque nós vamos ter muitas experiências juntos quanto mais dificuldades nós tivermos. É um nó. Esse nó tem que se transformar num laço, que pode ser desfeito a qualquer momento com facilidade, mas enquanto nó, nós estamos amarrados ali. É para a gente pensar tudo isso. É disso que Jesus, então, nos convida a pensar. Vamos lá, boa noite, que tem um pessoal que eu não disse, o Gil, a Silvia, Dora, Silvio, Didi, Malu, Silvia Regina, Jane, Cidinha, boa noite. Deus abençoe, Jesus ilumine, que nós possamos todos ter paz, para fazermos da nossa vida algo mais produtivo. Assim, gente, continua então esse momento vivido com Jesus. André e Tiago estavam maravilhados com a fala de Jesus, com aquilo que Jesus estava mostrando a respeito desse nascer de novo, que é o processo reencarnatório. Então, Tiago sugeriu a Jesus, ele estava tão maravilhado com aquilo, como a gente fica às vezes quando alguma coisa é muito boa, a gente quer, divulgar para todo mundo. Tiago fez a mesma coisa, ele sugeriu a Jesus proclamar aquelas verdades na pregação do dia seguinte. Todo mundo precisaria saber, a conversa foi íntima.
entre os dois apóstolos e ele. Mas eles ficaram maravilhados, então eles achavam que todo mundo deveria saber. E é verdade, a gente também fica maravilhado com tantos ensinos que recebemos e que a vontade é trombetear para o mundo, né? Trombetear para o mundo. E isso é tão verdadeiro que muitas vezes, quando somos convidados a realizar uma palestra, um seminário em algum lugar, as pessoas vêm com um tema que é o tema que ela gostaria que todos tomassem atenção, que todos pudessem refletir, ela quer que todos enxerguem por aquela mesma ótica. É assim. E assim fez Tiago com Jesus. Então Jesus diz a ele, será que não compreendeste? Poxa, ele falou tanto. Falou lá, falou a parte com os dois. Será que não compreendeste? Se uma criatura da lei saiu daqui, um doutor da lei saiu daqui, que era o Nicodemos. Se um doutor da lei saiu daqui, sem que eu pudesse explicar toda a verdade, porque Jesus não pôde, ele disse, se você não entende das coisas da terra, como é que eu vou falar das coisas do céu? Ele não podia falar. O Nicodemos não conseguia raciocinar. Então, existia um doutor da lei, que conhecia toda a lei mosaica. Saiu daqui sem que eu pudesse explicar toda a verdade. Como queres que eu proceda de modo contrário, quer dizer, explique tudo, para a compreensão simplista do espírito popular? Ele dizendo, olha, o povão é menos ainda para entendimento, ainda mais que o povão daquela época não tinha o conhecimento da lei, não eram alfabetizados, não tinham possibilidade das escolas, não tinham. Eram, vamos colocar entre aspas, chucros no conhecimento, ignorantes das verdades. Esse é aquele que já tem um tanto de conhecimento. Eu não pude explicar tudo, como é que eu vou explicar para essa turma que tem um raciocínio simplista, pequenininho, miudinho? Como é que eu vou fazer isso com eles? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto? Jesus perguntou. Dizendo que as verdades que nós vamos conhecer estão lá coroando a nossa construção. É o teto. Como é que eu vou começar uma casa nesse sentido? Construindo primeiro o teto. Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Bem, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 a 28, João, e lembrem-se de ontem, João fala essencialmente dos ensinos de Jesus na Judéia, dos seus momentos finais. Então, isto que ele está tratando aqui já era o momento do apostolado, era o momento da divulgação da mensagem, era aqueles momentos que antecediam sua prisão, sua morte, a coisa já estava fervendo para o lado de Jesus nessa época. E Jesus disse para os seus, segundo João, de que ele iria embora, né? Estava chegando a hora dele. Que tudo que estava registrado iria se cumprir. E os apóstolos ficaram muito tristes com esta fala de Jesus. Então, o que é que Jesus diz? Ele diz assim, não fiquem tristes. Eu me vou, mas rogarei ao Pai que vos mandará um outro Consolador. Um outro, não ele. Percebam. Um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito e vos trará aquilo que por ora a terra não tem condição de conhecer. Então Jesus fala, e ainda dizia mais, né? Que ficará convosco eternamente. Para ficar, esse Consolador, para ficar conosco eternamente, ou com os apóstolos que viria um momento, viria num dia, que viesse hoje, ficar conosco eternamente, não pode ser um ser encarnado, um indivíduo. Porque, como seres encarnados, não somos eternos.
Nossos corpos têm validade, data de validade. Então não poderia ser. Teria que ser algo para ficar eternamente que não se perdesse, não se corrompesse com o tempo. E o que fica para a eternidade é tudo que a gente aprende. É a luz, é o conhecimento. É isso que não se destrói. Ele disse, esse Consolador vos fará lembrar o que eu disse. Então seria um momento da vida na Terra, onde todos esses ensinamentos de Jesus seriam solicitados constantemente. E nós temos visto isso. Nesses mais de 7 bilhões de pessoas que habitam a Terra, uma grande parcela vive remoendo esses ensinamentos de Jesus. Uma grande parcela na Terra, relembrando os seus ensinamentos. E vos trará informações que por hora você não tem condição de entender. E aí nós vemos o Espiritismo trazendo informações que imagine se naquele momento as pessoas teriam condição de entender, ou se antes do século XIX. Não. Só agora que nós estamos começando a entender um pouquinho do ensino que os Espíritos têm trazido até nós. E esse ensino vai ficar conosco para a eternidade, porque é conquista de cada um de nós enquanto Espíritos. O conhecimento é algo que não se perde. É conquista do Espírito. E por isso permanecerá conosco. Por isso que ele fala que o Consolador permaneceria conosco. E nos consola, porque o ensino nos consola. O conhecimento nos consola porque nos mostra razões. E quando nós começamos a observar isso, nós vamos acalmando o coração, nós vamos entendendo mais os fatos. Então, por conta disso, nós vamos passando pelas dificuldades com um pouco mais de tranquilidade. Não é que ficamos isentos, mas e vamos trabalhando para errar menos. E, consequentemente, vidas mais felizes para frente. Esta é a proposta. E Jesus falou isso. Eu vos mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinamentos. Esclarecer e dilatar, mostrar mais, que não estava sendo mostrado naquele momento. Vamos lá que ainda temos um pessoal aqui dizendo boa noite e eu não respondi a eles. Então, temos aqui Silvana, Ana Maria, dizendo boa noite a todos. A gente fica muito feliz porque estamos juntinhos aprendendo. Aí, André e Tiago se calaram. Calaram as derradeiras interrogações. Foram pensar diante daquilo. Aquela palavra particular permaneceria guardada, mas a lição a Nicodemos estava dada. Aquilo que André e Tiago receberam ficaria guardado em suas almas e depois registrada pelos apóstolos para nós, pelos espíritos superiores para nós. São ensinos que foram guardados e que nós vamos tomando posse na medida que amadurecemos um pouquinho mais. Mas a lição a Nicodemos foi dada naquele momento, porque Nicodemos saiu para pensar como aquilo iria funcionar. E a lei da reencarnação estava proclamada para sempre, porque Jesus foi explícito em dizer sobre o nascer de novo. Por isso, a reencarnação estava ali de forma explícita diante dos nossos olhos, embora a palavra reencarnação seja, vamos dizer, algo mais contemporâneo, mais próximo de nós, e não a época do Cristo. Mas o mecanismo, o procedimento é de todo o sempre. Boa noite, Marina. E assim encerramos o capítulo 14. Dá para abrir o capítulo 15 e vamos aproveitar esses minutinhos, pelo menos para a gente iniciar o capítulo 15, que tem o título, o nome de uma pessoa, Joana de Cusa. Muitos de nós já ouviram falar de Joana de Cusa, já tivemos teatros espíritas, a peça Joana de Cusa. Temos muitas falas sobre Joana de Cusa. Então vamos entender essa personagem, porque ela mereceu um capítulo, capítulo 15 da obra Boa Nova.
Inicia-se o capítulo dizendo que entre a multidão que acompanhava Jesus nas pregações do lago, então aqui não é em Jerusalém, mas é lá na Galileia, né? O lago de Genezaré. Então, aqueles que estavam ali, entre aqueles que seguiam Jesus nessas pregações, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, da mais alta sociedade de Cafarnaum. Era a pessoa mais importante de Cafarnaum. Cafarnaum era a aldeia de Pedro, era um local de comércio entre as pessoas que pescavam e os comerciantes que traziam coisas para a troca, para a venda. Era um centro de comércio. Joana de Cusa era a mais importante pessoa da sociedade ali. Por que ela era a mais importante pessoa? Porque Joana era esposa de Cusa, por isso que é Joana de Cusa. Sabe, Marina do Júlio? É assim, né, que a gente fala? É assim, Joana de Cusa. Cusa era o marido dela e ele era o intendente de Herodes Antipas na cidade. Era o representante do governador, era o prefeito da cidade. Era aquele que fazia tudo em nome de Herodes. Então era a maior autoridade que tinha ali e ela era a esposa dele. Joana possuía uma verdadeira fé. Ela se encantou com a mensagem de Jesus e nesse coração desenvolveu uma fé sólida. Era uma mulher séria, era uma mulher reta, mesmo vivendo naquela ostentação de um palácio, de uma casa mais confortável, tendo convívio com pessoas nobres. Ela era uma alma humilde. E ela então, ela possuía essa verdadeira fé, mas ela estava muito sofrida de amarguras domésticas, porque o esposo não aceitava as claridades do evangelho, os ensinos. O esposo não aceitava os ensinos de Jesus. Ela recebeu esses ensinos de coração aberto, confiante, alimentou aquela fé na proposta que o Cristo trouxe do reino dos céus. Mas ali o marido não aceitava, não queria saber nada. Então, ela procurou Jesus na casa de Pedro. Jesus estava recolhido na casa de Pedro, estava numa hora de descanso, né? E então ela foi procurar Jesus para falar dessas suas contrariedades, do seu padecimento em família, para contar para Jesus que ela era uma mulher que sofria com esse comportamento difícil do marido. O Gil está dizendo assim, com essas lives de estudo, me fez voltar a perceber o quanto estava afastado e retomar o conhecimento. Obrigado, pandemia. Sempre tem uma coisa boa, Gil. Nós vamos ver que o resultado de tudo isso vai ser muito bom para todos nós. Graças a Deus, e são estudos que preenchem a nossa vontade de saber, o nosso conhecimento, e nos dá força para continuarmos, para acreditarmos, sim, tem razão e será para o melhor. Cusa, o esposo de Joana, que era o intendente mandado por Herodes para Cafarnaum, ele não tolerava a doutrina do mestre, ele não tolerava os ensinos de Jesus. Ele era alto funcionário de Herodes, estava sempre em contato com os representantes do império, que vinham ali receber os impostos, que vinham ali receber os agrados, né? Todas aquelas coisas que a gente sabe que nem convém muito comentar, porque ainda continuam também nos dias atuais. Mas estavam ali representantes do império, e ele dividia, ele era liso, como a gente diz, político, porque ele dividia as preferências religiosas da comunidade judia, onde ele vivia, com os deuses romanos, o paganismo dos deuses romanos, porque Herodes obedecia a Roma. Então ele jogava nos dois times, ele ia conforme o que era conveniente. Ele se fazia querido dos dois lados. Isso é jogo de cintura política. Para a pessoa que quer se dar sempre bem.
ela dança conforme a música. Então, ele fazia isto. E isso, qual era o resultado que tinha para ele? Aquele que nós vemos até hoje. Lhe permitia viver tranquilamente, com tranquilidade, e numa vida fácil e numa vida rendosa. Não é isso que esse pessoal quer? É a mesma coisa, viver em tranquilidade com a vida fácil e rendosa. Então atira para todo lado, agrada a todo mundo e assim aquilo que verdadeiramente teria um valor fundamental, mas que exigiria mudança, ele não estava disposto nem a conhecer. E era isso que fazia a sua mulher sofrer. Então, entre Joana e Cusa, havia luta no ambiente doméstico, amarguras em face das diferenças religiosas. Por conta disso, eram diferenças religiosas entre eles e essas diferenças de aceitação, de compromisso religioso, de participação numa proposta religiosa, causava conflito dentro de casa. Muitas vezes ainda acontece isso. Família onde o marido opta por um procedimento religioso e a mulher por outro, e aí o desentendimento, as dificuldades começam a surgir mesmo. Se não forem maduros o suficiente, se entre eles não houver uma harmonia suficiente para respeitar este quesito que é muito pessoal, porque cada um se encanta e se abastece numa vertente da verdade, então se não houver isso, vai haver separação, vai haver briga, vai haver mal-entendido, vai haver desgosto da vida. E era o que estava acontecendo com Cusa, com Joana, naquele momento, por quanto do seu esposo está causando essas dificuldades em face das dificuldades. Ele era intransigente, não aceitava Jesus e ela queria ir lá ouvir os sermãos, queria participar, queria ajudar um, ajudar outro, porque ela ajudava financeiramente, ela podia fazer essa caridade material e fazia tudo escondido. E é muito desagradável você ter que agir às escondidas dentro do próprio lar, com a família. Então, Jesus fala a ela: Joana, só há um Deus que é nosso Pai. Só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Fé significa fidelidade. Então Jesus está dizendo: Joana, só existe uma fidelidade nas nossas relações com o seu amor, é amar. A fidelidade com o amor é amar. Esta é a maneira. Certas manifestações religiosas no mundo não passam de vícios populares nos hábitos exteriores, porque no judaísmo de então, o templo estava lá para os sacrifícios. Isso era um comportamento exterior, a circuncisão, o templo, tudo isso é coisa exterior. E algo que tornou-se hábito. Há tempos atrás, muitos de nós aqui com certeza vai se lembrar disso, os mais velhos pelo menos, eu me incluo nessa. Nós tínhamos dentro da Igreja Católica momentos em que os homens vestiam opa, que era a procissão de São Benedito, as mulheres usavam véu, usavam uma fita com a medalha de São Benedito ou de Nossa Senhora, porque eram filha de Maria. Isso tudo é coisa exterior. Exterior. Mas não quer dizer que aquela pessoa que estava ali trajando as vestes adequadas à sua igreja tivesse também um coração adequado ao ensinamento de Jesus, já que a igreja é tradição cristã. Não quer dizer. Às vezes nós estávamos só naquele velho ditado: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E o que Jesus está dizendo é diferente. Essa fidelidade, fé, só existe uma fé para com Deus: amor, amar. Porque Deus é amor, fidelidade ao amor é amar. Então esse Deus é um só, é Pai de todas as criaturas. E só existe uma fé, o amor.
Certas manifestações religiosas no mundo não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos na terra são de pedra. Sim, são as igrejas construídas. Olha como Francisco se enganou quando Jesus disse: Francisco, edifica a minha igreja. E ele saiu arrecadando pedra, pondo seus companheiros para erguer a igreja. A igreja de São Francisco, a igreja que ele ergueu para as missas, celebrações, porque Jesus pediu. Quando a igreja estava pronta, na primeira missa que foi celebrada, de novo ele ouviu aquela voz: Francisco, edifica a minha igreja. Como ele diz, você não entendeu. Foi o que Jesus falou para Tiago e André. Vocês não entenderam. Pensaram com raciocínio, mas não sentiram. Então a mesma coisa fez Francisco. Aí Francisco entendeu que a igreja do Cristo não era uma igreja de pedras, mas era o coração das criaturas. E aí ele vai trabalhar nesse sentido. Edificar a igreja do Cristo é trabalhar para o coração, o bom coração das criaturas. Então Jesus dizia a Joana: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Esse é o verdadeiro templo. Por isso Gil escrevendo: ao invés das religiões se unirem em nome de Deus, ao contrário, desune por vaidade, por questões de templo, por questões de edificação. Quando Jesus: eu vim para abrir o templo da fé viva, fidelidade viva no coração dos homens, o amor na sua expressão mais alta. Meus amigos, é encantador tudo isso. Nós ficamos tão extasiados, mas infelizmente a nossa hora ela se faz. E nós temos que ter bom senso também para com isso, né? Os amigos que estão conosco nesse instante, a Arlete, que eu não cumprimentei, Terezinha, agradeço imensamente a companhia de vocês, a companhia dos amigos espirituais que velam por nós, que nos amparam, que nos ajudem. E hoje queremos encerrar com uma página de Meimei que tem título Confia Sempre. Nós precisamos disso. Jesus chama a nossa atenção para isso. E lembrando que hoje encerramos mais uma semana de atividades. Se Deus quiser, Ele quer. Nós também queremos. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 20 horas, com os nossos estudos habituais, iniciando pela obra Nosso Lar. Fica o convite de sempre, de que vão lá no YouTube, no canal Marina Ferri, se registrem, não vão pagar nada. Se registrem, dê um positivo, bata o sininho para receber novos vídeos, porque isso movimenta aquele local e faz com que outras pessoas possam estar conosco. Nosso amigo Alcino Adrego, lá de Portugal, está aqui conosco, dando seu parecer também. Então são muitas pessoas que vão aproveitando. Marco, Cláudia, Vera, Sebastiana. Nós agradecemos muito ao convívio, mas precisamos também estender a outros a oportunidade. Vamos à página de Meimei que encerra a nossa reflexão desta noite. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da morte. Hoje é possível que a tempestade amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz possa fazer morada
nos lares, no coração das famílias, que possa a luz se fazer naqueles que estão na direção dos governos do mundo, para que o povo consiga equilíbrio, consiga o mínimo necessário para viver com dignidade. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, muita paz a todos.